Uma reflexão sobre a imortalidade nas incríveis ruínas de um lugar que foi o berço da civilização ocidental. Afinal, isso tudo um dia acaba? Nossas consciências escurecem, nossas almas se apagam e deixam de viver para sempre? Ou somos capazes de viver para sempre em outro lugar, num outro plano? A montanha que foi palco do teste de fé, que deu origem às 3 grandes religiões monoteístas. Pelo que nos conta a Bíblia judaica, Deus decidiu fazer um teste com Abraão e ordenou que ele levasse seu filho, seu primogênito Isaque, para um sacrifício. As águas de onde foram relatados milagres de Jesus, conhecidos como as pescas milagrosas. O Evangelho de Lucas nos conta que Jesus estava pregando aqui, junto ao lago de Genezaré, como ele aparece nos Evangelhos, mas que é conhecido como Mar da Galileia, apesar de não ser um mar, é um lago, e conhecido hoje em Israel como Kinneret. Era aqui que Jesus pregava quando apareceu Pedro num barco. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado, o programa que é uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita, com viagens muito especiais para os lugares sagrados mais importantes e fascinantes do mundo todo. Semana passada, a gente foi até Malta para conhecer o mistério das pedras gigantes e das estátuas de milhares de anos. A gente visitou também a França para ver uma linda representação do rosto de Maria, a mãe de Jesus, no Museu do Louvre. E na Grécia, Rodrigo Alvarez mostrou as ruínas do local da Carta de São Paulo, que colocou o amor acima de tudo. Hoje a gente segue viajando, com paradas na Grécia e em Israel. Você vai conhecer esses lugares sagrados com reportagens especiais, captadas durante expedições do projeto Jornada Infinita. Já fizeram as malas? Sejam muito bem-vindos, esse é o Expedições ao Sagrado. A mortalidade é uma ideia fascinante, já que a ameaça do fim da vida a qualquer momento é inevitável. Humanos costumam imaginar como seria se a vida simplesmente não acabasse. A ideia vem à cabeça principalmente quando a gente perde uma pessoa próxima. A religião, a filosofia e a mitologia tratam da imortalidade com olhares diferentes. A imortalidade pode ser uma existência sem fim, ou a continuação indefinida da existência, mesmo depois da morte. De acordo com a visão de diferentes culturas e religiões, ela pode acontecer pela sobrevivência de um espírito semelhante ao corpo físico, pela imortalidade de uma alma imaterial, pela ressuscitação ou pela reencarnação. Há ainda quem associa a imortalidade a ideias, a valores e ao legado, como um impacto significativo e duradouro. Sob essa visão, ser imortal é, de certa forma, não ser esquecido. É ter produzido algo ou vivido algum momento extraordinário que impactou gerações futuras. A gente vai agora viajar para um lugar muito especial,
que é conhecido como palco de um acontecimento que mudou a vida de bilhões de pessoas. Esse é um vídeo muito especial. A gente vai entrar ali, ó, dentro do Domo da Rocha, o Santuário Islâmico, que é também o lugar onde fica a pedra sagrada, a pedra do sacrifício de Isaac. Segundo a tradição islâmica, também foi dali que Maomé subiu ao céu para o seu encontro com Deus. A gente vai entrar lá. O Jornada Infinita tem imagens exclusivas para mostrar para você. Imagens da pedra do sacrifício de Isaac. Pelo que nos conta a Bíblia judaica, Deus decidiu fazer um teste com Abraão e ordenou que ele levasse seu filho, seu primogênito Isaac, para um sacrifício. Abraão deveria matar o filho. Como Abraão era um fiel servo de Deus, ele trouxe o filho aqui até o alto do Monte Moriá, se preparou para matar Isaac. A gente pode imaginar a dor de Abraão matando seu filho. Quando de repente veio um anjo do céu e disse a Abraão que ele poderia trocar Isaac por um cordeiro. O sacrifício humano seria substituído por um sacrifício animal, assim como aconteceu muito tempo depois aqui no Templo de Jerusalém. O sacrifício dos cordeiros, o sacrifício dos novilhos, de pombos, em homenagem a Deus, para agradar ao Deus Javé. Tudo isso surge desse episódio. E no fim, Abraão foi abençoado por Deus, porque a obediência dele era inabalável. A fé de Abraão era inabalável. E esse exemplo de fé serviria para sempre, para todos os seguidores, os descendentes de Abraão. Hoje, o que a gente vê aqui atrás de mim é o Domo da Rocha, um santuário construído pelos muçulmanos no final do século VII, quando eles conquistaram Jerusalém. Mas ele foi construído bem em cima de onde antes ficava o Templo de Salomão, que a gente estima que foi construído aproximadamente 2.900, 3.000 anos atrás. E ali ele foi construído bem em cima da pedra do sacrifício de Isaac, onde a tradição dizia que era a pedra do sacrifício de Isaac. Ali ficava também o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado de todos, onde os hebreus, quando chegaram aqui e se instalaram em Jerusalém, colocaram a Arca da Aliança, a Arca que era também a moradia de Deus, onde estavam os 10 mandamentos, as tábuas que Deus comandou a Moisés, os mandamentos que chegaram até hoje. Eles ficavam ali dentro. Por isso esse lugar se tornou tão sagrado. E uma curiosidade sobre esse lugar é que, de acordo com o diretor Steven Spielberg, a Arca da Aliança foi parar num depósito do exército americano. Isso lá no filme Caçadores da Arca Perdida. Esse aqui, gente, é o Domo da Corrente, a estrutura mais antiga que existe na esplanada do templo. Há uma versão que diz que ele foi construído como uma espécie de maquete para o Domo da Rocha que fica do lado dele. Eles são bem parecidos mesmo. Mas existem outras tradições com relação a esse lugar, que aliás, por algum momento virou uma capela cristã quando os cruzados conquistaram Jerusalém. Aqui a gente pode ver ainda alguns resquícios dessa construção mais antiga, lá no começo, olha só. Escritos em árabe, referências ao Alcorão. É pequenininho, mas é muito bonito. E fica bem na entrada do lugar que é o mais sagrado de todos aqui, onde fica a pedra do sacrifício de Abraão, a mesma pedra de onde a tradição islâmica nos conta que Maomé partiu em sua viagem noturna para se encontrar com Deus. Por ser um evento complexo e multifacetado que levanta muitas questões sobre a natureza de Deus, a natureza do sacrifício e a natureza da fé, o sacrifício de Isaac sempre fascinou a humanidade. E foi retratado de muitas formas diferentes, nas artes plásticas,
ou no cinema. Tem até um videogame inspirado nessa história. Uma interpretação que é feita de maneira muito recorrente sobre esse episódio do sacrifício de Abraão, sobre esse episódio bíblico, é que ele seria um teste de Deus para a fé de Abraão. E acabou se tornando um exemplo, porque Abraão aceitou sacrificar o filho em nome de seu amor por Deus. Na última hora, Deus acabou salvando Isaac, mas a fé de Abraão foi testada e Abraão passou naquela prova. Para os cristãos, esse episódio é entendido também como uma metáfora. Um paralelo é feito aí com o episódio do sacrifício do próprio Jesus, o Filho de Deus se sacrificando para salvar a humanidade. A gente precisa entender que, da perspectiva histórica, o sacrifício de uma criança era relativamente habitual na antiguidade, acontecia. Alguns deuses, segundo os sacerdotes daquelas religiões, alguns deuses queriam sacrifício humano para se satisfazer. Então, pensar na história do sacrifício de Isaac naquela época não deveria ser tão dramático quanto é para a gente hoje. Aliás, existe até uma tradição judaica, não a tradição principal judaica, mas uma tradição que diz que Isaac de fato foi sacrificado. Nesse contexto histórico, o quase sacrifício de Isaac por seu pai Abraão é importantíssimo por marcar uma posição firme contra a norma cultural do sacrifício de crianças e também por atestar a santidade da vida humana aos olhos de Deus. O surgimento do carneiro, como substituto para o sacrifício no fim da história, tem a função de reafirmar a vontade de Deus, indicar que o sacrifício humano era contra a lei e contra os desejos de Deus. Confirmando que naquela época os sacrifícios humanos eram algo que acontecia de maneira recorrente, preocupante para aqueles que cuidavam do povo hebreu, já nos primeiros capítulos da Bíblia judaica, que para os cristãos é o Antigo Testamento, há referências ao sacrifício humano com recriminações para as pessoas não fazerem sacrifícios humanos. Tem uma citação importante no livro do Deuteronômio. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. De acordo com a Bíblia judaica, foi o rei Josias, descendente de Davi, e que inclusive aparece em uma das genealogias que chegam até Jesus no Novo Testamento, o responsável por essas grandes reformas religiosas. Gente, nós já falamos da interpretação literal do sacrifício de Isaac, que acabou não acontecendo, como um episódio que provou, testou a fé de Abraão. A gente já falou sobre o aspecto simbólico, como algo que antecedeu e até preparou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A gente falou também da importância histórica desse evento, mas eu acho importante a gente conhecer também uma interpretação psicológica. O episódio do sacrifício de Isaac seria Abraão enfrentando seus próprios medos, suas próprias ansiedades, algo que todos nós temos que enfrentar o tempo todo. Abraão enfrenta seus medos, enfrenta a ansiedade e, ao mesmo tempo, realiza a vontade de Deus. É um episódio que faz a gente refletir sobre a nossa própria vida, sobre aquilo que nos apavora, sobre aquilo que nos amedronta, os nossos temores, mesmo que pequenos às vezes. É preciso lidar com eles todos os dias. Seja qual for a forma de interpretar esse episódio poderoso, como evento histórico ou alegoria espiritual, o fato é que a história de Abraão e Isaac aqui no Monte Moriá continua cativando as pessoas e provocando emoções fortes, debates acalorados, não só entre os seguidores das grandes religiões abraâmicas, os cristãos, os judeus e os muçulmanos, mas principalmente entre os acadêmicos. E essa história, o sacrifício de Isaac,
continua a inspirar pessoas de todas as culturas e crenças, trazendo muita gente até esse lugar. A obediência de Abraão e a fé dele, inabalável, foram recompensadas com uma promessa de Deus. Ele seria pai de uma grande nação e seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. E a nossa jornada continua. Apesar de Abraão ter vivido mais de 100 anos, segundo a Bíblia, não foi a longevidade que deu a ele a imortalidade. O patriarca do judaísmo, do cristianismo e do islã é lembrado milhares de anos depois da morte do seu corpo por ter passado por experiências extraordinárias e que transformaram a humanidade. Uma das ideias ligadas à imortalidade é a da memória ancestral ou memória genética. São lembranças, conhecimentos, traços de personalidade e até habilidades complexas que cientistas acreditam podem ser transmitidas pelo DNA, de geração para geração. E de alguma forma, essa memória genética imortaliza lembranças, traços e habilidades. E quando se trata da visão religiosa, a imortalidade passa pelo conceito de vida após a morte ou de imortalidade da alma. No hinduísmo, essa imortalidade é vivida pela alma em ciclos de vida e morte no plano terreno. Já no budismo, o objetivo é interromper esses ciclos com a iluminação da alma. A vida eterna é central no cristianismo, com várias menções na Bíblia. Quando trata do juízo final, o Evangelho de Mateus aborda a eternidade. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Também no Evangelho de Mateus, há um trecho com referência sobre o fim do corpo não significar o fim da alma. Não temais aqueles que matam o corpo, pois a alma eles não podem matar. Em instantes a gente vai para a Grécia, para entender como alguns dos principais filósofos da antiguidade encaravam a imortalidade, numa visita a alguns dos lugares mais bonitos e sagrados de Atenas. Expedições ao Sagrado, volta já. Papo de domingo, sempre às 3 da tarde, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. Daqui a pouco a gente vai a Israel, conhecer o lugar de um dos milagres mais conhecidos e impactantes de Jesus. Mas antes da Terra Santa, a gente vai para a Grécia, berço da civilização ocidental. O país teve nos seus filósofos a base para o desenvolvimento de muito do pensamento do Ocidente. Dentre os diferentes temas e conceitos, alguns desses filósofos discutiram a imortalidade. É hora de ir para Atenas, a capital da Grécia, para aprender mais com o Rodrigo Alvarez. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Das 3 perguntas mais essenciais sobre a nossa existência, essa última talvez seja a mais inquietante. Afinal, isso tudo um dia acaba? Nossas consciências escurecem, nossas almas se apagam e deixam de viver para sempre? Ou somos capazes de viver para sempre, em outro lugar, num outro plano? Fazer essa pergunta é viajar pelas profundezas da existência. É tentar entender a ideia de imortalidade e as diferentes visões que existiram e existem sobre essa possibilidade de vivermos eternamente, seja nesse ou em outro mundo.
O Jornada veio aqui a Atenas para fazer um convite especial a você. Vamos fazer uma reflexão, uma imersão na história? Eu tenho certeza que até o fim desse especial você vai rever algumas ideias já conhecidas e tomar contato com outras de que você nunca tinha ouvido falar. Mas eu preciso te fazer um alerta. Nos próximos minutos, aquilo que você pensa sobre imortalidade pode mudar. A verdade é que eu estou te propondo uma viagem sem destino certo. Provavelmente sem volta. Tem certeza que você quer continuar? Pensar esse conceito de imortalidade, esse desejo demasiadamente humano de viver para sempre, foram homens que andaram por aqui. Eu posso até imaginar um deles engatinhando nessa área aqui de Atenas, mais de 2.400 anos atrás. Platão, um dos maiores nomes da filosofia grega, uma das grandes mentes da antiguidade, nasceu só 10 anos depois do término da construção desse lugar, o Partenon, o templo dedicado à deusa Atena, que fica na Acrópolis, a cidade alta de Atenas. Como seria esse lugar aqui intacto, sem as marcas do tempo? Com algum exercício de imaginação, eu consigo imaginar aqui o bebê Platão caminhando, filho de família rica de Atenas, uma família aristocrática, passeando por aqui com os pais pela Acrópole. É muita injustiça o Partenon não estar entre as 7 maravilhas do mundo. Mas isso vai ser assunto para uma outra jornada. Por enquanto, vamos admirar essa maravilha construída por seres humanos milhares de anos atrás. É um colosso da arquitetura e da engenharia. E claro, a gente precisa homenagear os escravos, que não tinham opção senão trazer aqui para cima de uma das mais altas colinas de Atenas toneladas de mármore em forma de colunas para construir essa obra de arte que permanece de pé, inclusive está sendo reformada e segue atraindo turistas e estudiosos do mundo inteiro. Provavelmente, aí a gente vai começar a entender, a pesquisa moderna começou a entender que a ideia de imortalidade vem do momento em que a gente começou a se preocupar em preservar a memória dos nossos antepassados. Quando a gente para de jogar os corpos das pessoas mortas nos abismos e começa a fazer enterros, isso, no entendimento da arqueologia moderna, é um sinal de que nós estamos preocupados com o que acontece depois. A gente está querendo cuidar daquele corpo, cuidar do fim que tem aquela pessoa, para que ela possa ter uma vida melhor. E isso é interessante porque a gente começa a também entender que a ideia da existência de uma alma ou de um espírito vem acompanhada de outras 2 ideias importantes, né? Primeiro, a de que a vida continua depois da morte. Então, a ideia da imortalidade está associada diretamente à ideia da existência de uma alma. E essa ideia de que algo sai do nosso corpo no momento da morte, teve até uma pesquisa curiosa e um pouco ridícula, é verdade, que concluiu que 21 gramas saíam do nosso corpo no momento da morte, que era uma grande bobagem, nunca se comprovou, né, que a alma pesava 21 gramas, mas o fato é que lá atrás os nossos antepassados começaram a entender que existia algo dentro de nós e existia uma vida depois da morte. Uau! Que vista! Que vista! Gente, da mesma maneira que nenhuma visita é completa à Grécia se você não vem aqui a Atenas, na Acrópole, ninguém que queira realmente entender o pensamento humano, a história da humanidade, a história do pensamento, pode ignorar as ideias de Platão sobre a imortalidade da alma. Foi aqui que nasceu esse pensamento. Dependendo do contexto, a gente pode usar palavras como essência, espírito, consciência, mente e algumas outras que eventualmente surgem para definir aquilo que há muito tempo resolvemos chamar de alma. Posso te propor uma coisa? Vamos viajar agora pelo tempo e pelo espaço
para refletir sobre algo que vem lá do Antigo Testamento. Esse que aparece no vitral da Catedral de Canterbury, na Inglaterra, é o famoso Metusela, que nós chamamos em português de Matusalém. Teria vivido 969 anos. Matusalém, praticamente imortal. Mas estudiosos acreditam que houve um erro na tradução do Gênesis. Em vez de 969 anos solares, Matusalém teria vivido 969 meses lunares. E por essa conta, o personagem bíblico teria vivido no máximo 97 anos. Bem, a gente sabe que os personagens bíblicos não viveram mais do que 900 anos. Nenhum ser humano viveu tanto tempo. Bom, o ser humano que viveu mais tempo viveu uns 120 e poucos anos. Bem, o registro que se tem hoje do livro dos recordes é de que a pessoa que mais viveu na história humana, e a gente, claro, só sabe da história recente, foi Jeanne Calment, uma mulher francesa que morreu em 1997, quando tinha 122 anos. Deixa eu te propor uma reflexão. Será que é realmente bom ser imortal? Vamos ver alguns exemplos na ficção? No filme Mad Max, o personagem de Mel Gibson e também de Tom Hardy, numa outra versão, simplesmente não envelhece. O filme mostra apenas como ele é invencível, mas os fãs já concluíram há muito tempo. Mad Max é imortal e, além de tudo, ele não envelhece. Outro imortal é o Conde Drácula, que voltou do mundo dos mortos como um vampiro e vive há vários séculos em seu castelo com 3 vampiras incrivelmente lindas a seu lado. É um imortal, mas será que ele é feliz sendo meio vivo, meio morto e sempre desejando voltar a um passado de glória que jamais vai voltar? Bom, por esses exemplos, o que você diria? Vale a pena ser imortal? Agora, a ideia que a gente faz da imortalidade, a ideia clássica, vem desse lugar onde eu estou aqui, de Atenas, mais de 2.400 anos atrás. Quem pensou nisso pela primeira vez foi o filósofo Platão. Segundo Platão, voávamos encantados por uma infinita beleza, inebriados de tanto saber, com asas tão fortes que podíamos suportar qualquer carga em nossas missões eternas. Éramos guardiães do bem-estar por entre as estrelas. E nesse tempo em que conhecíamos a verdade sem que nada nos escapasse, patrulhávamos a imensidão celestial cuidando de tudo o que é inanimado, as pobres coisas sem alma. Mas um dia, fatalmente, o encanto se desfez. Fomos subitamente tomados pelo esquecimento. Sem saber separar o justo do injusto, caímos na imundície do erro e fomos afastados de tudo que é belo para subitamente nos vermos cercados de espanto. Nossas asas começaram a encolher. Encolheram tanto que desapareceram. Descobrimos que já não éramos capazes de voar. Posso te dar mais argumentos para você refletir se vale mesmo a pena a vida eterna? A mitologia grega nos apresentou o rei Sísifo. Nessa incrível pintura de Tiziano, a gente já conhece Sísifo vivendo dias terríveis, punido depois de ter enganado a morte. Bem, a punição dele teria sido porque foi dedo duro mesmo, revelando ao pai de Égina por que ela tinha sido sequestrada por Zeus. E Zeus era o maior dos deuses da mitologia grega. Mandou acorrentar em Sísifo no Tártaro, que para os gregos era o equivalente ao purgatório, onde as almas eram julgadas depois da morte. E lá nesse purgatório, Sísifo conseguiu um feito impressionante. Aprisionou Thanatos, justamente a figura mitológica que representava a morte. E parece até meio óbvio que Thanatos, sendo a morte, raramente foi retratado nas esculturas da Grécia Antiga. Essa é uma escultura de aproximadamente 300 anos antes de Cristo. E provavelmente esse anjo da morte é Thanatos. Mas o que interessa para a nossa história é que, ao prender o anjo da morte, Sísifo irritou o deus da guerra, que logo veio resgatar Thanatos. O deus da guerra detestava a imortalidade. A ideia era tornar a vida de Sísifo tão terrível que ele desejaria a morte. E de fato a mitologia nos conta que ele morreu, desceu ao Hades, que era o inferno dos gregos, e enganou Perséfona, a rainha das profundezas, fazendo com que ela o ressuscitasse, mas só em espírito. Depois de vagar pelo mundo terreno, ele foi forçado por Hermes a voltar ao submundo, esse inferno de Hades. E aí veio a grande punição de Sísifo.
Por querer ser mais esperto que Zeus, ele foi obrigado a rolar eternamente uma pedra para cima da montanha, lá no purgatório. E Hades foi muito malvado, fez um feitiço para que toda vez que Sísifo conseguisse chegar ao alto do morro, a pedra rolasse para baixo outra vez. O que esse mito nos ensina? Que a imortalidade pode ser muito mais que um privilégio, uma terrível punição. Não foi à toa que um outro gênio disse uma frase que se encaixa perfeitamente aqui. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a sua vã filosofia, de Hamlet para Horácio, na obra de Shakespeare. Não parece exatamente o que estão imaginando para o futuro? Será que não vai ser assim se um dia a gente for almas digitais vagando pelo universo? Sim, porque hoje tem muita gente propondo que todos os registros das nossas mentes possam ser baixados para um computador capaz de reproduzir as nossas consciências. Numa fronteira não muito clara entre imaginação e consciência, nossas almas sobreviveriam eternamente dentro das máquinas. Espíritos ou fantasmas na máquina. Será que viver o presente sem pensar no amanhã é também uma forma de viver a imortalidade? A gente vai conhecer um pouquinho da filosofia de Platão agora para entender como ela nos influenciou. Cerca de 400 anos antes de Cristo, Platão escreveu um livro chamado Fedra, em que ele relatava o seu entendimento do que era a alma e do que era a imortalidade da alma. Ele falou da alma imortal, 400 anos antes de Cristo. E esse pensamento de Platão vai influenciar muito o judaísmo e vai chegar aos tempos de Jesus e vai chegar também aos cristãos. Então é um pensamento que vai ser compartilhado por toda a humanidade. Eu vou ler para vocês um trechinho do livro Alma, que foi quando eu sintetizei um pouco a ideia do Platão sobre como era, né? Como é que foi que as coisas aconteceram com os nossos espíritos. Voávamos encantados por uma infinita beleza, inebriados de tanto saber, com asas tão fortes que podíamos suportar qualquer carga em nossas missões eternas. Éramos guardiões do bem-estar por entre as estrelas. Ele fala de um tempo em que se imagina que éramos como os deuses. E nesse tempo em que conhecíamos a verdade sem que nada nos escapasse, patrulhávamos a imensidão celestial, cuidando de tudo que é inanimado, as pobres coisas sem alma. Mas um dia, fatalmente, esse encanto se desfez, né? Nós fomos subitamente, segundo Platão, tomados pelo esquecimento, sem saber separar o justo do injusto. Ora, que importante, a ideia da justiça já aparece a ideia de imortalidade de Platão, a ideia de justiça de que Jesus vai falar depois. Para Jesus, o amor e a justiça vão ser igualmente importantes. E também a ideia de que vai haver em algum momento um julgamento dos nossos atos, né? Segundo Platão, fomos afastados de tudo que é belo para subitamente nos vermos cercados de espanto. E aí as nossas asas de deuses começaram a encolher. Olha que imagem bonita, né? Encolheram tanto que desapareceram e a gente já descobriu aí que não era mais capaz de voar. Não éramos mais deuses. Andávamos como almas penadas em busca de algo material que pudesse receber nossa existência. Finalmente, compreendemos que estávamos em busca de uma vestimenta, um recipiente. Sem dúvida, era isso que estávamos buscando aqui na Terra, um corpo terreno que pudesse nos abrigar. E aí o Platão vai criar uma ideia, que é a ideia da ostra trancada na concha. Essa ideia vai ser muito difundida e vai ser realmente a ideia mais potente que vai nos chegar sobre a imortalidade. A ostra é o nosso espírito e a concha é o nosso corpo. Platão vai entender que o nosso espírito está preso dentro do nosso corpo, que ele gostaria de voar, que ele gostaria de experimentar outras formas de existência, mas ele está preso no nosso corpo. Eu acho importante lembrar que o apóstolo Paulo também vai fazer uma referência
a ostra trancada no corpo, mas ele vai falar de maneira diferente. Ele vai reclamar desta carcaça de morte que nós temos. Ele gostaria também de se libertar das amarras do corpo para viver espiritualmente. E é isso, gente, que as religiões buscam encontrar, uma maneira de libertar essa ostra presa dentro do corpo. E uma maneira de fazer com que o espírito se liberte dos desejos da carne, que nem sempre serão vistos como um problema, mas muitas vezes serão reprimidos. Mas a ideia de que o espírito um dia vai se libertar do corpo para viver na eternidade. É uma ideia que vem lá dos primeiros humanos, quando eles começaram a fazer enterros, quando eles começaram a entender que havia algo que se separava do corpo. É uma ideia que vem dos primeiros humanos também, é de que tem que existir alguma vida depois dessa, mas que aqui em Atenas, onde a gente está hoje, vai ser questionada, não vai haver consenso. Mesmo no tempo de Jesus, vai haver aqui em Atenas filósofos que vão entender que não, somos pura matéria, a alma não existe. A alma é aquilo que está dentro do nosso cérebro, do nosso corpo. O nosso corpo é a nossa alma. E esse pensamento vai continuar por muito tempo e vai invadir a ciência vai fazer essas mesmas perguntas. No universo metafórico de Platão, almas conduzidas por asas imaginárias viviam por conta própria e viajavam pelo mundo dos deuses. Para que isso acontecesse, no entanto, precisavam se libertar desta coisa que estamos carregando agora, a qual chamamos corpo, presos como uma ostra em sua casca. E não é isso que fazem os engenheiros de software que se dedicam à criação de inteligências artificiais enquanto tentam simular nossas almas dentro dos computadores? Pois só desencarnada a alma imaginada pelos gregos poderia retornar a uma existência prazerosa e equilibrada ao lado dos deuses celestiais. Na visão dos filósofos gregos, a alma é imortal e, como tal, não tem começo nem fim. Foi Platão quem universalizou essa ideia da imortalidade da alma, que acabou chegando ao conhecimento dos judeus e se tornou muito popular no tempo de Jesus. E assim, sem pretender concluir sobre quem estaria certo ou não, sobre as muitas ideias possíveis sobre a alma, ou quem estaria certo sobre haver ou não imortalidade, a gente termina esse especial com o pôr do sol de Atenas, admirando essa vista maravilhosa nessa cidade que, sem dúvida alguma, é imortal. A nossa jornada continua. Incrível esse lugar, né? E muito bom poder pensar em tudo isso, refletir sobre a nossa própria existência e como a gente pode lidar da melhor maneira com essas perguntas que parecem sem resposta. Daqui a pouco a gente vai aprender com as pescas milagrosas de Jesus e também sobre o legado como forma de imortalidade. Expedições ao Sagrado, volta já. Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. Em 1849, arqueólogos trabalhavam em uma escavação no Iraque, quando encontraram uma das mais antigas bibliotecas do mundo, que pertencia ao rei assírio Ashurbanipal. As inscrições tinham sido feitas em tábuas de barro há milhares de anos. Nelas, os cientistas encontraram uma história que estima-se tenha sido escrita há 4.000 anos atrás. A epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era o rei de uma cidade-estado chamada Uruk e que buscou a imortalidade para salvar o amigo Enkidu, que tinha sido condenado à eternidade no submundo da Mesopotâmia. Em meio a essa busca, ele ouve que todos os mortais devem morrer e que ele deve aproveitar a vida que tem. Depois de muito tentar, Gilgamesh finalmente aceita a sua mortalidade e decide escrever sua história para que outros aprendam com ela. A gente às vezes pensa que as ideias surgem, brotam da terra, mas as ideias elas vão se transformando. Platão não existiria sem os filósofos que o antecederam, sem as outras civilizações que os antecederam, sem os primeiros humanos, sem os Homo sapiens,
Se os nossos antepassados de 300 mil anos atrás fossem eles chamados de Matusalém, fossem eles chamados de Sete, dê a eles o nome que você imaginar, esses que nos antecederam, se não tivessem pensado que talvez fosse melhor enterrar os mortos do que atirá-los nos abismos, como era a prática anterior, a gente não estaria hoje, talvez, pensando dessa maneira. Esse pensamento de Platão, que vai chegar ao judaísmo, que vai chegar ao cristianismo, vai chegar até o nosso tempo. A lição sobre a busca pela imortalidade e a aceitação da finitude ecoa até hoje na literatura. Na Bíblia, Jesus mostra o poder sobre a morte em 2 momentos. Primeiro, ao trazer da morte o amigo Lázaro, que já havia sido enterrado pela família. E depois da própria crucificação, quando deixa o seu túmulo para passar mais tempo junto aos seus apóstolos. E foi justamente nesse período que ele realizou um dos milagres mais impressionantes e misteriosos relatados nos evangelhos. A gente vai agora para o Mar da Galileia, para o local dessa história extraordinária. Quantas vezes a gente não se frustra? Uma coisa que a gente queria tanto, algo pelo qual a gente trabalhou tanto, se esforçou, virou dias e noites, não acontece. E aí aparece uma inspiração, um gesto. Ou alguém que chega de repente e muda tudo. É como se os caminhos de repente fossem se abrindo e aquele objetivo que a gente tanto esperava fosse de repente se transformando em realidade. Molhando meus pés nessa água e caminhando talvez por onde Jesus tenha caminhado, me veio essa reflexão sobre 2 milagres que, segundo os evangelhos, aconteceram aqui. 2 momentos importantíssimos da história do cristianismo que transformaram pescadores de peixes em pescadores de homens. Cada uma das pescas milagrosas aparece num evangelho diferente e num momento diferente da vida de Jesus. Mas o que é que tem de interessante nas duas? Elas se referem a uma aproximação na relação entre Jesus e o pescador Simão Pedro, que a gente vai descobrir que é o apóstolo mais importante nessa história. O Evangelho de Lucas nos conta que Jesus estava pregando aqui, junto ao lago de Genezaré, como ele aparece nos Evangelhos, mas que é conhecido como Mar da Galileia, apesar de não ser um mar, é um lago, e conhecido hoje em Israel como Kinneret. Era aqui que Jesus pregava quando apareceu Pedro num barco. Só que ele não conseguia pescar, não tinha peixe. Jesus então entrou nesse barco e disse a Pedro: vamos jogar a rede ali mais para frente, ver o que acontece? Não foram exatamente essas as palavras de Jesus, mas foi o que aconteceu segundo os evangelhos. Simão então respondeu: trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes. E aí é interessante a gente imaginar que Pedro, sendo um pescador experiente, sabia o que estava fazendo. Se não tinha peixe, ele não iria continuar pescando. Mas ele acreditou em Jesus e, confiando na palavra daquele mestre que lhe aparecia, disse: mestre, em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Terá sido uma intuição, uma inspiração? Ou Pedro logo acreditou na palavra daquele mestre que lhe aparecia, de repente, alguém que ele nunca tinha visto? Será que Pedro reconheceu ali uma autoridade superior? Simão resolve seguir o conselho de Jesus e arremessa as redes. De repente, as redes vão se enchendo e se enchendo, até que começam a se romper. E Jesus lhes diz: não tenhas medo, a partir de agora capturarás vivos seres humanos. Simão, agora rebatizado como Pedro, e os companheiros João e Tiago, filhos de Zebedeu, decidem que chegou o momento de seguir Jesus. E vai junto deles também André, irmão de Pedro. E assim Jesus começa a formar seu grupo de discípulos. Agora vamos avançar um pouco no tempo. Vamos lá para o fim do Evangelho de João,
quando ele nos conta que Jesus apareceu 2 vezes aos discípulos. E uma delas nos faz pensar que, se tudo mudou, ao mesmo tempo parece que nada mudou. Pedro, Tomé, Natanael, João e Tiago, filhos de Zebedeu, e outros discípulos saíram para pescar e passam a noite inteira tentando pescar sem apanhar nada. Até que na manhã seguinte lhes aparece uma pessoa aqui na praia, numa praia como essa onde eu estou na Galileia, e pergunta se eles não têm algo para comer. Dá a impressão que Jesus está provocando, que já sabe que eles não pescaram nada. Os apóstolos, a princípio, não reconhecem Jesus, mas assim mesmo saem para pescar. E aí o Evangelho de João conclui assim: quando desembarcaram em terra, veem carvões ardendo e um peixe por cima dos carvões e pão, e Jesus diz a eles: trazei alguns peixes dos que apanhastes agora. Então Simão Pedro foi e arrastou a rede para a terra, cheia de peixes graúdos. 153. 153 é um número tão preciso que os estudiosos vão passar muito tempo se perguntando de onde terá saído esse número. Certo é que ninguém foi ali contar quantos peixes tinha naquela rede. Qual é o simbolismo? Será o número de cristãos de uma certa comunidade no começo do cristianismo? Que significado poderá ter esse número? Ou talvez não tenha significado nenhum. A gente só consegue entender a precisão do Evangelho de João ao falar num número tão específico, 153, se a gente entende também que não se está falando aqui de uma pescaria milagrosa. O que a gente está entendendo desse Evangelho de João é que, assim como tinha dito já Jesus no outro Evangelho, é uma pescaria de humanos. É o começo de uma pregação, o começo de uma congregação que um dia vai se transformar na igreja cristã. São 2 episódios que os evangelhos nos relatam em momentos diferentes da vida de Jesus. Alguns estudiosos pensam que talvez tenha até sido o mesmo episódio narrado de maneiras diferentes por 2 autores de evangelhos. Mas o que fica desses episódios é o que eu falava no começo. É justamente quando a gente está desacreditado, pensando que nada dá certo, que a vida não vai mais para lugar nenhum. Poxa, tudo que eu fiz, nada funcionou, maior esforço, passei noites trabalhando, dias inteiros, me dediquei tanto e nada acontece. Pois é justamente nesse momento que a gente precisa lançar as redes no mar outra vez. Outro aspecto interessante quando se trata da imortalidade na Bíblia é a diferença entre ressurreição e ressuscitação. Ressurreição aconteceu com Jesus, quando ele voltou à vida depois de morrer, mas agora num estado imortal. Já a ressuscitação, relatada nos evangelhos no milagre de Lázaro, está ligada a reanimar, fazer voltar a mesma vida que havia se perdido. Não há relatos de que Lázaro tenha vivido eternamente depois de ser ressuscitado por Jesus. Imortal também é o nome dado aos membros da Academia Brasileira de Letras, que são grandes escritores reconhecidos pela sua obra. Embora a palavra remeta a pessoas que não morrem, a escritora Ana Maria Machado, membro da Academia desde 2004, explicou o termo em entrevista ao jornal Folha de São Paulo da seguinte forma: o que chamam de imortal é a obra da gente, porque somos todos escritores e os livros vivem de novo cada vez que alguém lê. Essa mesma imortalidade, pelo legado, é atribuída a grandes pensadores, a cientistas, artistas e até mesmo atletas. Pode ser um quadro que continua sendo admirado e estudado séculos depois de ser pintado, uma descoberta feita há tempos que segue impactando a vida das pessoas, ou uma grande conquista nos Jogos Olímpicos. É a imortalidade pelo legado,
pelos feitos extraordinários que atravessam gerações. Obrigado ao Rodrigo Alvarez por esses especiais incríveis e a você pela companhia. A nossa viagem continua na semana que vem pelos lugares sagrados mais incríveis do mundo todo. Fique em paz.